Primeiramente, feliz Dia das Mães, para todas as mamães que estão aqui, aquelas que nos assistem nesse momento, talvez verão essa pregação num outro momento, sem o Dia das Mães, mas fica aqui o registro da nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero estender um pouco a nossa reflexão de hoje. Eu não quero falar simplesmente ou unicamente sobre mães, eu quero tratar sobre mulheres de uma forma geral. Já estava há muito tempo preparado para falar aqui sobre esse tema, que eu creio ser de extrema importância para as nossas comunidades de fé. Por uma razão óbvia, por uma razão muito simples. Segundo, por exemplo, esse instituto, essa organização, Canadian Women's Foundation, a cada 6 dias, uma mulher no Canadá é morta por seu parceiro. Nós não estamos falando aqui de dados relacionados ao Brasil, nós estamos falando de informações levantadas em um dos melhores países do mundo para se viver, Canadá. A cada 6 dias, uma mulher no Canadá é morta por seu parceiro. Todas as noites, mais de 6.000 mulheres e crianças dormem em abrigos porque não é seguro para elas em casa. A cada ano, mais de 40.000 prisões resultam de violência doméstica. Isso é cerca de 12% de todos os crimes violentos no Canadá. Como apenas, isso é um grande problema, 22% de todos os incidentes são relatados à polícia, ou seja, a maioria não é. O número real, obviamente, é muito maior. Em apenas um ano no Canadá, 427.000 mulheres com mais de 15 anos relataram ter sido agredidas sexualmente. E por fim, metade das mulheres no Canadá sofreram pelo menos um incidente de violência física ou sexual desde os 16 anos. Eu vejo alguns amigos, inclusive, e com razão, ok? Com razão, com certa razão, batendo forte, criticando pesadamente movimentos feministas. Eu concordo com muitas críticas, e eu sou um crítico também desses movimentos, mas nós precisamos lembrar de um fato: muitos movimentos, ou alguns movimentos, porque o movimento feminista é um caleidoscópio, tem como a gente falar de um movimento feminista, são vários, ok? Mas alguns movimentos, lá atrás, nasceram por causa disso, para defender o direito das mulheres. Acertaram? Na minha perspectiva, não, erraram muito. Por quê? Quando eu vejo um problema sem óculos, eu vou usar uma palavra um pouco mais difícil aqui, cristocêntricos ou bíblicos, centrados na revelação de Deus, quando eu faço uma leitura da realidade sem a perspectiva bíblica, frequentemente eu erro na identificação da causa e também na solução. E para mim foi isso que aconteceu. Vários movimentos feministas, na tentativa de defender o direito das mulheres, acabaram levantando bandeira como aborto, visão negativa do matrimônio, visão negativa da maternidade, visão negativa da família, visão negativa do homem, assim por diante. Agora tem uma outra coisa que é importante nós falarmos. Várias vozes desses movimentos ecoaram na sociedade no meio do silêncio da igreja. A igreja, em grande medida, se calou frente a essa realidade catastrófica envolvendo mulheres na sociedade, e porque a igreja não levantou a sua voz para defender as mulheres, vozes na sociedade passaram a serem ouvidas, naturalmente. E esse foi um grande erro da igreja, porque a igreja tem muito o que dizer sobre mães e sobre mulheres, muito. Talvez você tenha ouvido que a Bíblia é um livro machista, ou já ouviu essa defesa, que é uma afirmação, digamos, ignorante por um lado,
no bom sentido, de pessoas que não conhecem a Bíblia, ou por pura desonestidade intelectual, por ignorância bíblica, porque não conhecem as Escrituras, ou por pura desonestidade intelectual. Não existe nenhum documento no mundo que afirme tanto o valor das mulheres como a palavra de Deus o faz. Eu quero provar para vocês, com algumas premissas, como que as mulheres são importantes. E mulheres, isso serve para vocês, e homens, isso serve também para nós. Então, se você puder guardar no seu coração cada uma dessas premissas, cada uma dessas afirmações, eu tenho certeza que elas vão nortear as suas relações e tornar as suas relações muito mais bíblicas e saudáveis. Vamos lá? Primeira premissa, primeira afirmação sobre as mulheres. Mulheres refletem quem Deus é. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem? Deus criou a imagem dele? Quem? Homem e mulher os criou. Homem e mulher compartilham do privilégio de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é uma ofensa gravíssima à imagem de Deus quando uma mulher é tratada como menos importante ou como inferior. É um atentado, é um vilipêndio contra a imagem de Deus na mulher. Portanto, onde quer que haja abuso, assédio, violência física, violência verbal contra as mulheres, a imagem de Deus está sendo vilipendiada. Segunda afirmação, mulheres carregam uma sublime missão. E eu vou entrar aqui num terreno espinhoso, não vou aprofundar, vou passar tangencialmente, mas eu acho importante destacar essa palavra que às vezes causa arrepios em algumas mulheres. Porque o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma, arrepiou aí, que lhe seja idônea. Mas calma, vamos entender aqui o contexto. Deus criou todas as coisas e colocou o homem como gerente da sua criação. O palco da glória de Deus, chamado mundo, era para ser gerido pelo homem, mas Deus entendeu que o homem não poderia cuidar da criação sozinho, então Ele fez a mulher para ser auxiliadora dele nessa missão de gerenciar a criação. A mulher entrou na história para ser a auxiliadora idônea. Duas palavras importantes, eu vou aqui sem nenhuma presunção voltar ao texto hebraico. Duas palavras extremamente importantes. Primeira, idônea, que não é como no nosso vocabulário em português, de integridade, idoneidade. A palavra aqui no hebraico, idônea, significa igual a, ou correspondente a. Ou seja, a mulher é igual. Essencialmente, ela tem a mesma importância diante de Deus, idônea. Segunda palavra, auxiliadora, que no hebraico é ezer. Ezer é um termo que ocorre mais de 20 vezes no Antigo Testamento. Para surpresa de muitos e de muitas, em apenas 2 momentos a palavra ezer é aplicada à mulher. No versículo 18, que vocês estão lendo, e no versículo 20. As outras ocorrências da palavra ezer, ou seja, auxiliador ou auxiliador, todas as outras, são empregadas para se referirem a Deus, como aquele que sai em socorro do seu povo para o ajudar. Então, se eu fosse de algum movimento feminista, aqui seria um prato cheio para eu afirmar o valor da mulher como sendo muito maior do que o valor do homem, porque no texto hebraico, quem auxilia é mais forte e mais importante do que aquele ou aquela que é auxiliado. Mas o ponto não é esse. Deus não está querendo dizer que a mulher é mais importante do que o homem, que a mulher tem mais valor do que o homem, ou que o homem tem mais valor do que a mulher, nada disso. Eu estou afirmando isso para mostrar que ser auxiliadora não torna a mulher inferior ou menos importante do que o homem, porque ser auxiliador ou ser auxiliadora é carregar uma missão divina e sublime, que não inferioriza a mulher em nenhum aspecto. Essencialmente, homem e mulher
têm a mesma importância diante de Deus, mas com prerrogativas, sobretudo na família, diferentes. Terceira premissa: mulheres são participantes ativas da história da redenção. Eu não vou nem me concentrar aqui em Sara, em Rebeca, em Raquel, que foram mulheres dos patriarcas, as mães dos hebreus da nação de Israel. Não, eu vou falar, por exemplo, da prostituta Raabe, que contribuiu para a entrada dos hebreus na terra prometida. Ou eu vou mencionar Débora, juíza, que liderou os exércitos de Israel contra os seus inimigos. Ou Rute, que deixou seu povo e deixou seus deuses para abraçar a fé da sua sogra Noemi, e se tornar serva do Deus de Israel, tornando-se bisavó do maior rei dos judeus, Davi. Ou Ester, a rainha que protegeu o seu povo de um grande extermínio. Ou Maria, uma jovem, uma adolescente talvez com 14, 16 anos, que se tornou a mãe do Deus encarnado. Ou a mulher samaritana, a primeira missionária transcultural já registrada. Ou talvez os evangelhos que relatam mulheres servindo incansavelmente a Jesus no ministério terreno dele. Foram as mulheres que estiveram com Jesus quando Jesus estava sendo crucificado. Com exceção de João, todos os homens discípulos foram embora, mas as mulheres permaneceram aos pés da cruz. Foram as mulheres as primeiras a irem no domingo para embalsamarem o corpo do mestre delas. E foram as primeiras que testemunharam a porta de entrada do sepulcro de Jesus aberta, e foram as primeiras que viram a ressurreição do nosso Senhor, mulheres. Ou talvez o livro de Atos e as cartas de Paulo, que mencionam, que descrevem várias mulheres como participantes do mover de Deus naquele mundo, levando o evangelho aos confins da terra, e muitas mulheres com funções de proeminência na igreja primitiva. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque mulheres, quando a Bíblia relata todas essas mulheres, ao longo da história da redenção, Deus está convidando você, mulher, para fazer parte disso também, para você ser uma personagem, uma protagonista na história da salvação que Deus está escrevendo na sua família, na sua igreja e nessa cidade. Porque mulheres são instrumentos poderosos de Deus, no reino dEle, para a glória dEle. Quarta afirmação, quarta premissa: mulheres possuem uma força inestimável. E nesse ponto eu concordo com a música, com um poema do Erasmo Carlos, quando ele fala sobre a força das mulheres. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Falam que mulher é sexo frágil. Claro que por um lado a gente já vai tratar sobre isso, mas não. Quem convive com uma mulher sabe que mulher não é sexo frágil, pelo contrário, é muito forte. E isso daí que o Erasmo Carlos falou corrobora com a sabedoria bíblica. Provérbios, por exemplo, diz isso, fala da força da mulher. A mulher sábia, o quê? Edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Ou seja, há poder nas mãos das mulheres, de construir ou de destruir, para o bem ou para o mal, mas há força nas mãos de vocês. Essa percepção do sábio é a minha percepção ministerial. Eu estou há 16 anos como pastor, e eu já acompanhei vários casais, e já conheci várias famílias. O que ele está dizendo aí é a minha experiência ministerial. O pastor José está aqui, pode confirmar isso. Eu já acompanhei famílias cujos maridos eram completamente desequilibrados. Mas a família ainda tinha estrutura e saúde, porque as mulheres eram equilibradas.
A mulher equilibrada, ela é uma força motriz da estabilidade, do casamento, da família, dos filhos. Em contrapartida, eu já conheci casais, eu já acompanhei casais em que a mulher estava fora do eixo de equilíbrio. E sabe o que eu testemunhei? Famílias destruídas com todo o equilíbrio do homem da casa, o que deveria liderar a sua família espiritualmente. Não tinha jeito porque a mulher não estava centrada, ela não estava bem. O que ele está dizendo aí é a percepção da vida. Eu não estou dizendo que tudo depende de vocês, mulheres, e que se porventura o casamento não vai bem, a família não vai bem, os filhos não vão bem, a culpa é de vocês, não é isso. Mas eu quero colocar sobre vocês também uma responsabilidade, que em grande medida, a saúde emocional e espiritual da sua família, a estabilidade do seu lar, tem sim a ver com você fazer escolhas na sua vida, a partir da sabedoria de Deus, porque há força em vocês, há muita força. Quinto, mulheres devem ser amadas com um tipo mais sublime de amor. Olha, por isso que eu falo que é, talvez, desconhecimento bíblico, histórico, ou desonestidade. Porque no tempo de Jesus, um homem poderia deixar uma mulher se ela queimasse a comida, por exemplo. Quantos divórcios nós teríamos aqui já? Era assim. Existiam tradições rabínicas que diziam: mulher queimou a comida, ela não sabe cozinhar, joga fora e pega outra. É nessa cultura que Jesus está vivendo. A mulher como um objeto, como algo descartável. Se não servisse aos propósitos do homem, se não preenchesse os desejos e as vontades e as expectativas, acabou. Ele poderia trocar a mulher se ele encontrasse uma mais nova e mais bonita, na perspectiva dele. Estava tudo bem, sem nenhum constrangimento, era assim. Era a objetificação da mulher naquela cultura. Por isso que Jesus bateu duro contra a questão do divórcio. Às vezes a gente acha que Jesus foi muito legalista nessa temática, mas o que Jesus estava fazendo também, não apenas afirmar a sacralidade do matrimônio, mas ele estava defendendo as mulheres, que eram largadas por quaisquer motivos pelos seus parceiros. E quando Jesus fala do casamento, ele está dizendo: vocês não podem tratar as mulheres como objetos, como empregadas, como propriedade de vocês. Aí você fala assim: a Bíblia é machista, o apóstolo Paulo era machista, porque ele escreveu tal coisa. Machista? Que tipo de machista escreve isso aí? Numa cultura que o marido era dono da mulher. Fez alguma coisa de errado? Sai de casa. Não tem para onde ir, sai de casa. Elas não tinham vez nem voz. Elas não votavam, elas não participavam da sinagoga. Maridos, o que está aí? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, amem a sua mulher incondicional e sacrificialmente, sem nenhum tipo de relação utilitária com elas. Não há afirmação mais sublime do que essa em toda a Escritura, a maneira como homens devem tratar as suas mulheres. Sexta afirmação, chegando ao fim já: mulheres devem ser tratadas com gentileza e delicadeza. Aí sim eu concordo sobre o sexo frágil. A Bíblia fala sobre isso, sim. Pedro segue a mesma linha de Paulo, quebrando o paradigma cultural que permitia ao homem liderar a sua mulher como um tirano, como um déspota, como um chefe. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, ou seja, ajuda em casa também. É isso aí. Com discernimento e tendo consideração, tem que aprender isso daqui, viu? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Aí sim, sexo frágil. Está aqui, também. São duas faces da mesma moeda. Mulher é sexo forte e é frágil ao mesmo tempo. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não adianta o marido se ajoelhar todos os dias para falar com Deus, se ele trata a mulher dele
mal se ele é um cavalo dentro de casa? Não tem jeito. Ele está falando, trate como a parte mais frágil, porque se você não tratá-la como a parte mais frágil, com dignidade, com delicadeza, com carinho, com amor, não adianta orar, as vossas orações serão interrompidas. A adoração que Deus mais ama por parte de nós, homens, não é a adoração que nós prestamos a Ele aos domingos, é a adoração que nós prestamos a Ele, tratando as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, sobretudo o nosso cônjuge, a nossa mulher, com carinho e respeito. Veja, a igreja não precisa de uma ideologia para defender as mulheres, precisa? A igreja precisa de um movimento para defender o direito das mulheres? Claro que não. A palavra de Deus é suficiente para isso, como para todas as outras coisas. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus tem respostas a essa cultura que nós estamos vivendo. Não existe nenhuma obra, pensamento, movimento, documento que expresse tão nítida e profundamente a dignidade e o valor da mulher. Mas eu tenho uma última premissa, uma última afirmação para vocês, mulheres. Eu sei que existem imposições culturais muito pesadas sobre vocês, muito mais do que sobre nós, homens. A mulher tem que ser boa dona de casa, tem que ser uma mãe dedicada, tem que ser uma profissional de destaque, tem que estudar, tem que cuidar do corpo, enfim. Existem muitas mulheres, inclusive, que se sentem escravizadas por esses padrões. E algumas se mantêm aprisionadas por esses padrões, por essas imposições, tentando sempre o melhor, tentando sempre 100%. Porque no fundo, há um desejo delas de serem desejadas e admiradas e amadas. Diante disso, se você hoje se sente pressionada por muitas imposições que colocam sobre você, se você se sente angustiada porque você é continuamente exigida a ser a melhor nas suas mais diferentes tarefas e prerrogativas, eu quero que você ouça essa última premissa como se Deus estivesse falando com você. Mulheres, vocês já são profundamente amadas, e isso não é porque vocês são lindas e maravilhosas, isso não é porque Deus olha para vocês e vê em vocês um rosto maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, mãe, irmã, filha, profissional, não, nada disso, até porque a Bíblia fala sobre aparência, sobre essas coisas. Ela diz assim, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será o quê? Elogiada. Ou um outro texto que diz, não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas, em vez disso vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno tão precioso para Deus. Peraí, a Bíblia está desencorajando você a não cuidar da sua aparência? Não está desencorajando você a cuidar da sua aparência, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa divisão que a gente faz entre alma e corpo, a alma é mais importante que o corpo, isso é filosofia grega. Os gregos achavam que o corpo era a prisão da alma. Na espiritualidade cristã isso não existe. Deus criou o corpo, Deus criou a alma, o nosso lado material e imaterial, todos são importantes para Deus. E mais, na revelação bíblica, o que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é o templo do Espírito Santo. Então cuide do corpo, cuide da aparência, não tem problema nenhum. A beleza feminina e a feminilidade glorificam Deus, que é o Deus de toda a estética e o Deus de toda a beleza. Não há nenhum desencorajamento aqui. O que a Bíblia está dizendo é, não foque na sua beleza externa, porque passa. Ele usa um termo aqui, desaparece, vai embora. Portanto, trabalhe pela beleza do seu caráter, da sua integridade. Isso é muito importante, porque para Deus, mais importante do que a beleza do seu rosto é o estado do seu coração. Para Deus, mais importante do que a sua reputação é o seu caráter. Para Deus, mais importante do que a sua persona, do que o seu perfil nas redes sociais, é a sua pessoa. Para Deus, mais importante do que as pessoas pensam sobre você, é o que Ele vê em você quando ninguém está olhando. E isso, por um lado, é absolutamente libertador para as mulheres.
Porque segundo o Evangelho de Jesus, quem você é, o seu valor, a sua dignidade, a sua importância, a sua identidade, não é definida pela sua aparência, pelas medidas do seu corpo, pelas suas conquistas profissionais, pelo seu grau de independência financeira, pelos seus diplomas, pela sua performance como esposa, como mãe, como filha, como dona de casa, como estudante, não. Porque em Jesus Cristo, você recebeu já o poder de ser feita filha de Deus. Essa é a sua grande identidade. Você recebeu o poder de ser feita filha de Deus. Vamos falar de empoderamento feminino? Qual é o maior empoderamento feminino que existe? Para mim, o maior empoderamento feminino que existe e já existiu é você receber o poder de ser feita filha de Deus. Deus olha para você, independentemente de quem você é, independentemente da sua aparência, das suas conquistas, da quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais, Ele olha para você e diz: você é minha filha amada. Somente a voz de Deus que diz que você é amada pode libertar você do medo de não ser amada. Todos nós temos medo de não sermos amados. E eu tenho certeza que você que está aqui deseja profundamente ser amado e ser amada. E muitas vezes você não é amada como você deveria. Mas somente a voz de Deus que diz que você é amada pode libertar você do medo de não ser amada. Eu coloco essa última frase para você pensar e faço duas aplicações. Em Jesus Cristo, Deus se sacrificou por você, para você saber que é amada, e não precisar mais se sacrificar na tentativa de ser profundamente amada. Você já é amada. Isso vai libertar você. Uma palavra aqui para os homens. Amigos e irmãos, tratem as mulheres com dignidade, com respeito, com gentileza, com carinho, com fidelidade. Mulheres definitivamente não são objetos para serem usadas, nem empregadas para serem mandadas. As mulheres da sua vida são filhas de Deus, que devem ser amadas por você. Cuide das mulheres que Deus colocou ao seu redor. E uma palavra para as mulheres que estão aqui também. Diante de tantas imposições que vocês têm sobre vocês, ouçam mais a voz de Deus do que a voz da cultura. A voz da cultura diz que vocês têm que ser boas em tudo, mulheres poderosas, empoderadas. O Evangelho exige muito menos, porque o Evangelho diz que vocês já são amadas profundamente por Ele. A voz da cultura escraviza, a voz do Evangelho liberta. Se você veio aqui hoje com alguma ferida emocional, ainda infeccionada e aberta, ou você que nos acompanha nesse momento, se você está ouvindo essa pregação e se sentindo destruída, arrasada, desprezada, desvalorizada, se você não se sente amada pelo cônjuge, pela família, pelos filhos, e naturalmente em algum momento você já se sentiu assim, quero convidar você a se lembrar que acima de tudo, você é filha amada de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.